Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rogério Fernandes e a aula de hoje fala sobre sucessões ecológicas dentro do grande tema Ecologia. Então, olho no celular, vamos aqui para o papel. Quando a gente fala de sucessão ecológica, é literalmente o que o nome está dizendo. É a sucessão de seres, de populações, de comunidades ao longo de um ambiente. Nós temos dois grandes tipos de sucessão ecológica, a grosso modo. A sucessão ecológica primária e a secundária. Qual é a diferença entre uma e outra? A primária é quando o desenvolvimento começa literalmente do zero, como por exemplo uma grande erupção vulcânica. Isso é muito comum em muitas ilhas do Pacífico, como por exemplo até mesmo o Havaí. Quando acontece uma grande erupção vulcânica, naturalmente a lava extrapola, sai cobrindo tudo, queimando tudo, destruindo vegetação, vida. E quando essa lava se solidifica, fica literalmente a rocha magmática petrificada em cima de um solo que antigamente era fértil. O que acontece ao longo do tempo? Sucessão ecológica. Acontece um lento repovoamento daquela região antes devastada pela lava vulcânica. Então a sucessão primária é aquela que literalmente faz com que o desenvolvimento biológico de uma região comece do zero. Então, o que vai acontecendo? Nós temos uma primeira comunidade de vida, um primeiro grupo de seres com alta resistência biológica, grande capacidade de desenvolvimento e energia. E isso é uma característica das comunidades primárias. O nome dessa comunidade chama-se comunidade primária. É uma comunidade precursora, é aquela que por primeiro entra num ambiente nu, completamente sem vida. Então, essa comunidade primária, ela tem que ter uma capacidade de energia muito grande. Então, ela tem muita energia. Eu vou fazer uma analogia com vocês, que é a analogia de mim, como pessoa. Supondo que eu comece a comer muito. O que eu vou estar colocando dentro do meu organismo? Energia. Comida é energia. E o que o meu corpo percebe com o aumento de energia? Que ele tem a condição de se desenvolver, de crescer. A mesma coisa acontece com as populações. Uma população, quando percebe que o ambiente tem muita energia, muita disponibilidade energética na forma de alimento, ele começa literalmente a se multiplicar. As fêmeas entram no cio, começa o processo de acasalamento, acontece o nascimento de novos filhotes, porque justamente existe um entendimento global de que existe energia para sustentar uma comunidade maior, uma população e uma comunidade maior. Então, um exemplo de um ser que faz parte de uma comunidade pioneira, primitiva, comunidade pioneira, são os líquens. Os líquens são seres altamente resistentes à falta de água, à desidratação, e também tem uma grande capacidade de desenvolvimento. E quando os líquens morrem, eles acabam servindo, digamos assim, de superfície, de forro para outras espécies que necessitam de um pouco mais de matéria biológica para se desenvolver. Então, em vermelho aqui, né, acontece um primeiro momento a formação de uma espécie de forro, né, para o desenvolvimento de outros seres. Agora, a terra vem, sempre o vento sopra, a terra vem, a chuva vem, molha tudo, tudo recomeça novamente, terrinha novamente sendo depositada pelo vento, daqui a pouco voa um pássaro por cima daquilo ali, lança uma semente, essa semente brota e começa a formar uma gramínea, daqui a pouco a matéria orgânica embaixo começa a aumentar, daqui a pouco vem um outro pássaro, joga uma outra semente, já cria uma gramínea um pouco maior, de repente um arbusto que gera um pouco de sombra, e lentamente esse ecossistema, esse microecossistema começa a ter base para o desenvolvimento de outras espécies que necessitam sim de uma complexidade orgânica maior, de uma sombra, de uma retenção de umidade maior no solo. E lentamente ao longo dos milhares de anos,
a comunidade começa a se incorporar, a se encorpar, ela começa a ganhar força, ela começa a ganhar pujança, ela começa a ter mais presença de água, ela começa a ter vegetais de maior porte, a sombra começa a propiciar com que insetos comecem a frequentar melhor aquela região, daqui a pouco pequenos roedores, daqui a pouco eu tenho uma comunidade em transição, que nós chamamos de comunidade série, e que vai atingir ao longo do tempo, aqui eu estou representando, claro, de forma um pouco até grosseira, a superfície do solo, né? Que vai ter condições de sustentar uma vegetação mais robusta, e essa vegetação mais robusta vai ter condições de sustentar animais de maior porte, que vão dar uma biodiversidade bem maior, até essa comunidade chegar então no que nós chamamos de clímax. O que seria, vamos botar aqui em rosa, o que seria o clímax? Né? Tenho certeza que muitos já ouviram falar dessa expressão, mas o que é o clímax? O clímax é uma comunidade, é um ecossistema, é um bioma em equilíbrio energético. Percebam que para essa comunidade se desenvolver, ela teve que ter muita energia, até que chega um momento em que a energia produzida é a mesma que a energia consumida. Então vamos lá. A quantidade de energia numa comunidade pioneira, ela é muito maior do que a energia de consumo. Ao longo desse processo de comunidades séries, aumenta a produção, mas também aumenta o consumo, porque o grau de complexidade, a biodiversidade daquele local também aumentou. Até que nós chegamos numa comunidade clímax, aonde a quantidade de energia que é produzida é igual à quantidade de energia que é consumida. Isso é o que significa uma comunidade ou um ecossistema ou um bioma clímax, um ambiente que chegou no seu auge, no seu clímax. Muitos de vocês podem ter uma ideia errada de que, por exemplo, um deserto, ao longo do processo todo, vai se transformar numa floresta, por exemplo. E esse é um conceito muito equivocado. Um deserto já é um ambiente clímax. O deserto do Saara, por exemplo, que é um grande bioma mundial, ele já é um ambiente clímax, ele já tem todas as suas situações de relações ecológicas muito bem estabelecidas. Apesar da diversidade ser menor, tudo o que entra de energia é consumido de energia. Eles estão em perfeito equilíbrio, eles estão em perfeita simbiose. Tudo no seu devido lugar. Então, um deserto do Saara não é uma comunidade pioneira, ele não é uma comunidade que está recém começando. Ele já é uma comunidade, um bioma bem estabelecido. Perfeito? Então, revisando, uma comunidade pioneira, ela se transforma numa comunidade série à medida que ela vai lenta e gradualmente tendo mais condições de reter mais água, de aumentar a sua biodiversidade, aumento de biomassa, e o consumo do que é produzido vai lentamente se igualando ao que está sendo produzido. Perfeito? O que é uma comunidade ou uma sucessão secundária? Uma sucessão secundária é aquela sucessão que não começa do zero. Por exemplo, no Cerrado brasileiro é normal acontecerem a presença de queimadas. Queimadas provocadas de forma natural, como por exemplo por relâmpagos. Sabemos que no Cerrado brasileiro existem 6 meses de chuva, 6 meses de seca. E durante esse período de seca, alguns relâmpagos, raios tocam o solo, fazendo com que a vegetação comece a queimar. Uma queimada natural. É importante ressaltar isso. O que acontece depois que esse fogo passa e deixa o rastro da sua queimada por onde passa? Rapidamente o cerrado se recupera. E isso, inclusive, é muito importante para o desenvolvimento das gramíneas. Vamos voltar aqui para o papel. Então, na sucessão ecológica secundária, ela não começa do zero. Ela já começa de comunidades séries. Esse processo é um processo natural. Então, aqui eu tenho uma comunidade que foi queimada. Naturalmente, depois que o fogo passa, o que acontece?
essa população deixa, ó, a população está de pé aqui, né? Essa comunidade está na vertical. O fogo queimou, deixando cinzas, né? Deixando elementos inorgânicos e orgânicos decompondo no solo, servindo de base para o desenvolvimento novamente das mesmas espécies e de outras espécies. Então, numa sucessão ecológica secundária, não se começa do zero, já se começa de dentro de um patamar. E o processo de renovação acontece lenta e gradualmente, mas aí não gerando um outro ambiente, mas fazendo com que o ambiente retorne à sua forma original. Quando eu falo sobre desenvolvimento de gramíneas e da importância que a queimada natural tem para o desenvolvimento dessas espécies, eu preciso retomar com vocês um conceito que está aqui no papel, o herbivorismo. O que é o herbivorismo? É uma relação ecológica que eu não falei para vocês lá no outro vídeo de relações ecológicas, mas é uma situação muito interessante da gente observar. O herbivorismo é o que o nome sugere. São herbívoros que se alimentam naturalmente de quê? De pasto, de gramíneas, gnus, gazelas, zebras, o boi, a vaca, cabras. São animais que têm como hábito, como nicho ecológico esse hábito alimentar. Perfeito? Mas o que acontece na relação do herbivorismo com relação às gramíneas e por que eu quero tocar nesse assunto? Aqui eu tenho o solo. E aqui eu tenho uma gramínea, raízes e uma gramínea, que acabou de brotar. Perfeito? Muito bem. Quando um animal se alimenta dessa gramínea, ele corta, literalmente, pela boca, pelos dentes, né? Porque está comendo, está puxando ele do solo, ele corta essa planta. O que vai acontecer com essa planta que foi comida pelo herbívoro? Existe essa relação de herbivorismo que é muito discutida na ciência. Por quê? Está aqui a raiz da gramínea. Por esse corte ter acontecido, lá na botânica nós vamos ver a questão dos hormônios vegetais. O boi pega e come o ápice da planta, liberando as gemas laterais dessa planta, fazendo com que agora ela cresça mais em área. Ó. Então, essa relação de herbivorismo, que num primeiro momento parece ser uma relação ruim para a planta, na verdade é uma relação benéfica, não só para a planta, mas também para toda a população daquela planta e, naturalmente, para as comunidades e para os ecossistemas. Por quê? Porque a alimentação do bovino libera o crescimento em área de uma planta que, num primeiro momento, só está crescendo de forma vertical. Dessa forma, as gramíneas ganham mais sustentabilidade, ganham mais área de atuação, conseguem captar mais luz do sol, ter mais energia e se desenvolver de uma maneira mais adequada. Por que eu citei o herbivorismo quando a gente fala de sucessão ecológica secundária? Porque o fogo age da mesma maneira. Quando o fogo atinge esse ecossistema, queimando as plantas, como o solo do cerrado é um solo rico e normalmente as gramíneas têm uma raiz que proporciona uma boa fixação, não em profundidade, porque a gente sabe que a raiz é fascicular, mas tem uma boa fixação. Normalmente, depois dessa queimada, o mesmo processo de desenvolvimento de gemas laterais é propiciado para toda essa vegetação que forma os campos do cerrado. E não só do cerrado, mas também da savana e de outros ambientes que tenham uma sistemática semelhante com esse que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Falamos de sucessão ecológica primária, sucessão ecológica secundária, retomamos o conceito de relações ecológicas num que estava faltando, que era o herbivorismo. Perfeito? Grande abraço. Qualquer dúvida, só perguntar aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo se gostou. Não esquece de ativar as notificações ao final. Um grande abraço e obrigado por ter assistido essa aula. Até mais!